Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e nos envolva hoje e sempre. Que alegria as nossas segundas-feiras, que alegria estarmos aqui novamente, poder mais uma noite fazer nos transportar, né? Hoje a gente tem uma viagem linda para Jerusalém. O Paulo pode até nos conduzir, que agora, né? O Paulo conhece todo esse trajeto para Jerusalém. E nós temos aí, então, nós vamos dar continuidade a essa obra fantástica, que nós possamos nessa noite unir as nossas mentes e corações para os aprendizados que esses grandes convidados nos trarão nessa noite. A pandemia nos trouxe tantas dores, né, tantas dificuldades, mas ela também nos trouxe presentes. E o presente que nós ganhamos e o Centro Espírita Redenção acalenta, né? Os corações são esses amigos que nós fomos ganhando no decorrer desse tempo, que junto com a gente veio a brilhantar. Mas mais que isso, junto com a gente, esses amigos, eles não mediram esforços para continuar levando a luz do Evangelho a todas as pessoas. Esses amigos que prontamente dizem sim. Esses amigos que se dispõem a acalentar corações, que se dispõem a levar conhecimento aos corações. Então, nessas noites e todas as lives e todos os estudos, a gente sai aliviado e o coração aquecido. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Eduardo. O nosso querido Alberto. Boa noite, Alberto. Seu microfone está fechado, meu amor. Isso, agora sim. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos os nossos espectadores. Né? Hoje, num dia de dificuldades no WhatsApp, dificuldades no Facebook. Né? Inclusive, eu estou sendo avisado aqui de que aqueles que estão tentando assistir no Facebook, a gente está sem acesso aos comentários. Tá? Então, se vocês precisarem fazer comentários, eu sugiro que vocês mudem para o YouTube, assistam lá no YouTube, que aí vocês conseguem fazer os comentários. Né? Nessa noite de hoje, nós temos aí dois amigos nossos, amigos já do nosso estudo, o Eduardo, que é do NEP Emanuel, pode se apresentar, Eduardo. Na sequência, eu apresento o Paulo. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer ao Centro Espírita Redenção, a Sônia, ao Alberto, ao Wilson. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto de vocês, de a gente poder juntos construir o entendimento sobre o livro que nós estamos estudando, o livro Há 2000 anos, uma obra lindíssima, um capítulo maravilhoso, capítulo 2, Um Escravo. É basicamente a entrada de tudo que vai ocorrer daqui para frente. Tudo vai mais ou menos começar nesse capítulo. Convido então todos nós a refletirmos juntos e caminharmos juntos nesse entendimento. Obrigado. Que assim seja. E o nosso querido professor Paulo Fernandes, que também já esteve aqui algumas vezes anteriores, trazendo ensinamento para nós relacionados ao Boa Nova, e agora também no livro Há 2000 anos. Paulo, se você quiser fazer sua apresentação, e na sequência já iniciar com a prece. Paulo, querido, ligar o microfone. Microfone. Aqui. Aí, ligou. Muito obrigado a Sônia, aos irmãos do Redenção pelo convite, muito honroso mais uma vez. Obrigado pela acolhida, prazer enorme conhecer o Eduardo, o Alberto, que não tinha tido o prazer ainda de estarmos refletindo e de comungando deste sentimento cristão. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos pelos ouvidos e corações, olhos bondosos, com todas as dificuldades que nós temos nessa
distância física, mas essa proximidade calorosa, unidos em torno do Evangelho de Jesus. E aproveitando esta grandiosa oportunidade, eu concito a todos que comunguemos os nossos sentimentos, tentando permitir que o Divino Mestre cumpra junto de nós a sua promessa de estar onde dois ou mais se unam em teu santo e divino nome. Santo pela comunhão perfeita com o sentimento do Pai, no amor. E divino por cumprir as leis plenamente na sua trajetória, exemplificando para nós como é que se nasce, como é que se vive, como é que se volta para a vida plena. Nós te rogamos, Divino Mestre, permitir, por intermédio dos teus abençoados, abnegados e incógnitos intercessores, que possamos extrair da palavra sábia e divinamente inspirada do Espírito Emmanuel, bem traduzidos sentimentos pelo amor incondicional de Francisco Cândido Xavier, à doutrina dos Espíritos e, sobretudo, ao teu Evangelho de luz, nós te rogamos as bênçãos para que o entendimento se faça o mais pleno e esclarecido possível, traduzindo para nós o sentimento máximo do Divino Mestre, bem traçados no espírito dessas letras, trazidas a nós com tanto sacrifício. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Obrigada, Paulo. Que lindo. Queridos, logicamente que a gente pede, né, que possam ler o capítulo, porque ele é tão rico de detalhes, e detalhes mesmo que constroem a cena, né? Os detalhes que faz com que fique rico demais todo o cenário. Emmanuel foi assim, muito minucioso para que a gente pudesse realmente estar lá, para que a gente pudesse viver aquela cena e aquela situação. E esses meninos que estão aqui hoje, gente, eles se preocuparam tanto, tanto, tanto em trazer isso para vocês. Eles se reuniram e o Alberto fez uma junção dos itens que eles escolheram e o resumo. Então, mesmo quem não leu, vai conseguir acompanhar aí, né, através dos nossos vídeos, o capítulo de uma forma geral. Mas, assim, não deixem de ler, não deixem de perceber a beleza que envolve aí a história deste grande Emmanuel. Vamos lá, então, eu vou passar aqui o primeiro trecho, para que o nosso pessoal, então, aqui, os nossos queridos amigos, possam depois fazer aí, começar o nosso estudo da noite. Vamos lá? Capítulo 2 – Um escravo. Desde os primeiros tempos do Império, a mulher romana havia se entregado à dissipação e ao luxo excessivo, em detrimento das obrigações santificadoras do lar e da família. A facilidade da obtenção de escravos para toda a ordem de serviços domésticos, a disseminação dos artigos de luxo e a ociosidade haviam determinado uma grande queda moral no equilíbrio das famílias, amolecendo as fibras de energia das matronas romanas e encaminhando-as para frivolidades e intrigas amorosas. Contudo, algumas casas haviam resistido e havia mulheres nesse tempo que se orgulhavam do padrão das antigas virtudes familiares. As esposas de Públio e Flamínio eram desse número, criaturas inteligentes e valorosas. Ambas fugiam da onda corruptora da época, representando dois símbolos de bom senso e simplicidade. Na primavera do ano de 32, vamos encontrar essas duas senhoras, Lívia e Calpurnia, conversando amistosamente da casa da primeira. Os filhos de Calpurnia brincavam alegremente, pois tinham dedicado aquele dia para visitar a pequena enferma.
Lívia conta a Calpurnia suas preocupações relacionadas ao diagnóstico que recebeu de um médico em Tibur. Ao que Calpurnia argumenta que a medicina humana é falha e que seus filhos mesmo haviam pego uma febre que os médicos não conseguiam curar, e que ela, ao mandar fazer sacrifícios no templo de Castor e Pólux, alcançou a graça da cura. Agora não tens somente a pequena Flávia, mas tens também o pequeno Marcos. Aconselho-te a fazer o mesmo. É verdade, minha boa Calpurnia, assim farei antes de nossa partida. E por falar na viagem, como te sentes em face dessa mudança imprevista? Lívia conta que seu marido tem estado muito abatido e com o humor alterado, principalmente por conta da condição da filha, e que ela se dispõe com satisfação a acompanhá-lo à Palestina, entristecendo-se apenas por ser obrigada a separar-se da amiga e de seus conselhos. A amiga fica feliz em ouvir isso e lembra Lívia que Públio possui um coração bondoso, mas devido à sua tradição familiar, também é muito vaidoso e que homens como ele precisam do amparo e da disposição da esposa, para que a esposa possa conduzi-lo pelo melhor caminho. Ficarás de fato em Jerusalém? Pergunta Calpurnia. Sim, Públio deseja que nos fixemos na mesma residência de seu tio Sálvio em Jerusalém, até que possamos eleger o melhor clima do país, de maneira a beneficiar a saúde de nossa filhinha. Está bem, exclamou Calpurnia, assumindo ares da maior discrição. Em face de sua inexperiência, sou obrigada a esclarecer o teu espírito, considerando a possibilidade de quaisquer complicações futuras. Mas que queres dizer? Questionou Lívia. O pretor Sálvio Lentulus, que há muitos anos foi destituído do governo das províncias e agora tem simples atribuições de funcionário junto ao atual procurador da Judéia, não é bem um homem idêntico a teu marido, que se tem certos defeitos de família, é um espírito muito franco e sincero. Eras muito jovem quando se verificaram acontecimentos deploráveis em nosso ambiente social, com referência às criaturas com quem agora vais conviver. A esposa de Sálvio, que ainda deve ser uma mulher moça e bem cuidada, é irmã de Cláudia, mulher de Pilatos, a quem teu marido vai recomendado em caminho da alta administração da província. Em Jerusalém vais encontrar toda essa gente de costumes bem diferentes dos nossos, e precisas pensar que vais conviver com criaturas dissimuladas e perigosas. Como esposa de um senador, será homenageada, e estas homenagens receberá ramalhetes de rosas cheios de perfume, mas também cheios de espinhos. Lívia fica espantada com o que sua amiga está lhe dizendo, e se preocupa como conseguirá levar a bom termo os seus deveres caso seja assediada. Confiemos na providência dos deuses, responde Calpurnia. Neste momento chega Plínio e Flamínio, que contam que todos os detalhes da viagem já estão programados. Bom, vamos começar então? Eu vou pedir para o nosso querido Eduardo começar com suas reflexões da noite. Por favor, Eduardo. Boa noite novamente a todos vocês. Bem, vocês perceberam, né? Trata-se de um resumo. Sugiro realmente a leitura do livro. Mas a gente procurou, tanto eu como Paula, para a gente refletir. Nessa primeira parte, importante salientar as condições das mulheres naquela época, a saciedade e a ociosidade. A gente costuma lembrar que mente vazia, oficina do diabo, né? Isso é muito comum a gente pensar dessa forma, né? E isso, na verdade, naquela época era muito comum, a facilidade com os escravos, a obtenção dos escravos. A saciedade e a ociosidade colocavam a mente das pessoas ali fronte a serem obsediadas mesmo, né? Então, ciúmes, inveja, ódio, rancor, são portas abertas que nós sabemos que nós temos na nossa psicosfera, na nossa aura mental, e que por onde a gente pode acabar sofrendo algum tipo de obsessão.
Então é importante essa observação que ela faz, importante a gente pensar nesse aspecto. Interessante também nesse capítulo, nessa primeira parte desse capítulo, com relação ao que a Calpurnia fala a Lívia, né, sobre oferecer no templo de Castor e Pólux, né, fazendo uma oferenda, né? Ou seja, era uma sociedade politeísta, acreditava em muitos deuses, mas já tinha-se ali um conceito de fé, tinha-se um conceito de fé. A fé estava presente, ela não deixava, não era porque era uma sociedade politeísta que não se tinha fé. Tinha-se fé, mas ela era distribuída em muitos deuses. Mas essa fé ali se mostrava bastante bastante pontual, tanto que o capítulo que esse pedaço do capítulo que nós estamos avaliando, termina com Calpurnia falando a Lívia confiar nos deuses, ou seja, confiar, fé, fides, confiança. Mantenha a sua confiança. Existia ainda ali um processo de desenvolvimento dessa fé. Volto a dizer, é uma sociedade, a sociedade romana, o patriciado romano, era uma sociedade politeísta. Os romanos já possuíam uma crença em alguns deuses. Quando eles ali se associaram, quando eles dominaram os gregos, eles juntaram os deuses gregos com os deuses romanos, e aí ficou mais uma quantidade bem grande de deuses. Além disso, eles tinham, normalmente, né, o patriciado romano, os patrícios romanos, né, por exemplo, nosso irmão Públio, né, ele tinha um altar na casa dele, todos eles tinham um altar dentro da casa dele, onde eles ofereciam ali oferendas ao que eles chamavam ali esses, vamos dizer, espíritos, né, deuses, como eles queriam conceituar. O nome que eram utilizados na época era Manes e Penates. Quem que depois quiser se aprofundar um pouco sobre isso, abre no Google, digita assim Manes, coloca Roma Antiga, você vai entender um pouco melhor. Penates, também você vai compreender um pouco melhor quais eram esses, vamos dizer assim, esses espíritos aos quais eles ali, vamos dizer assim, dialogavam, né? A gente vai ver isso, vocês vão encontrar na internet, você vai ver que isso liga muito aos espíritos familiares e principalmente aos espíritos que ali tomam conta da família e do grupo social. Interessante, acho que vale a pena a gente dar uma olhada a respeito disso. E também, finalizando essa primeira parte, que eu acho importante a gente comentar, é que realmente eles estavam indo para uma região ali na Galileia, e ali as pessoas que eles iriam encontrar, essas pessoas que estavam ali tinham, vamos dizer assim, alguns desvios sociais que Calpurnia estava revelando para a Lívia que ela deveria tomar um pouco de cuidado. As pessoas ali realmente viviam, como inicia o nosso texto, num ócio, numa saciedade muito grande. Na sequência do livro, vocês vão notar que há muitas festas que são ali patrocinadas por Pilatos, há muitas festas, há muitas escravidão das pessoas era comum, o ócio e a saciedade dos patrícios era muito grande. E por terem ali realmente desvios morais, brechas na sua psicosfera, eles estavam muito sujeitos a também sofrerem obsessões. Obsessões que a gente hoje em dia conhece, e lógico, essas obsessões não vinham só de desencarnados para encarnados, nós vamos, dentro do livro, ver obsessões de encarnados para encarnados, são as mais comuns que nós vamos ver dentro desse livro. Vamos ter muitas desses aspectos, e vai ser interessante a gente analisar com o arcabouço da doutrina espírita que nós possuímos hoje, nós vamos poder aprofundar bastante e conhecer e visualizar esses processos obsessivos ali muito fortes, muito ligados por ódio. Nós vamos, inclusive, mais adiante perceber esse tipo de coisa, tá certo? Eu acho que, da minha parte, essa primeira parte é a parte que eu gostaria de colaborar e gostaria de passar agora a palavra para o professor Paulo, que eu tenho certeza que ele vai poder trazer algo mais, aprofundando, inclusive, dentro do próprio Evangelho do Cristo. Eu fiz uma abordagem assim mais do conceito e da época e das situações, colocando algumas coisas, lógico, já falando de fé, de confiança, mas eu tenho certeza que o professor Paulo vai enriquecer muito mais para a gente. Por favor, professor. Muito obrigado, Eduardo. Essa explanação histórica é importante para nós, que
que nosso irmão fez é importante para nós compreendermos, tá, o ambiente da época. Me chama a atenção nessa primeira parte, a gente sabe que a mudança de cidade, a mudança de país, a mudança de região, de continente, se dá na família de Públio Lentulus e de Lívia em virtude da enfermidade, da lepra, da hanseníase, que a filhinha deles padecia. E é interessante porque comigo aconteceu uma coisa semelhante, né? Porque eu voltei para o interior de São Paulo depois de 2 décadas, mais de 2 décadas na capital trabalhando, porque um filho meu nasceu em São Paulo com asma, bronquite, e a poluição sonora não me deixou mais. Eu simplesmente fechei meu escritório de advocacia na capital e voltei para a minha cidade de origem, né, no interior. E foi muito bom para ele, realmente a saúde foi ótima. Me chama a atenção, como o Eduardo falou, do panteão dos deuses romanos, né, greco-romanos. Nós costumamos, por desconhecimento, né, e por que não dizer por preconceito, pensar que somente a nossa fé é forte o suficiente para obter prodígios do mais alto, né? E é interessante como e a gente critica muito o paganismo greco-romano daquela época, mas eles não tinham Jesus ainda. Os judeus, os hebreus tinham Moisés e os profetas, a Torá, o Talmud. Mas e os pagãos? Nós temos muito preconceito com relação às demais doutrinas religiosas. Mas os pagãos, como Eduardo bem destacou, também tinham fé. A gente vê que a amiga de Lívia, a Calpurnia, ela fala, olha, meus 2 filhos estavam desenganados pelos médicos. Tinha uma febre que não tinha remédio, não cessava, a medicina não dava solução. E a minha fé em Castor e Pólux solucionou o problema que a medicina não solucionava. Isso no contexto do paganismo, e para a gente é mais ou menos óbvio isso. Não é porque as manifestações religiosas eram ritualísticas, eram cheias de maneirismos, muito vinculada a mitos, como ainda o são a maioria das religiões do mundo hoje, que Deus, por intermédio dos seus intercessores, deixaria de atender a uma prece sincera, a uma necessidade premente que os recursos materiais não são suficientes, ou científicos não são suficientes para solucionar. E desde que seja proveitoso e pedagógico para quem tem a manifestação e os seus pares, os seus familiares. É óbvio que o paganismo funcionava também, é óbvio que o paganismo funcionava não apenas no campo religioso, mas no campo filosófico, no campo do conhecimento. Todas as religiões foram muito impulsionadas pelas anteriores. Excelente que os novos profetas vão depurando essas informações pela sua vivência, pelos seus ensinamentos e, sobretudo, pelas suas práticas religiosas. Foi isso que Jesus fez. Mas é importante nós aprendermos que a fé, ela não tem um selo, ela não tem um dístico, ela não tem um signo exclusivo. E esta primeira parte me parece que deixa isso muito claro. E me chama a atenção também o sacrifício que a família faz das suas benesses, porque se trata de um senador romano, e um senador romano era a segunda autoridade mais importante. E Roma era a capital
do império. Abandonar os privilégios da capital do império, a cidade eterna, para mergulhar numa obscura Palestina, é o amor que faz isso, o amor de pai, amor de mãe. Isso me chama a atenção nessa primeira parte. Querido Alberto, por favor. Obrigado, Sônia. Uma das coisas que eu mais amo na leitura de um livro, seja um romance, seja um livro de estudo mesmo, é o fato da gente ler e se enxergar, né? Nós conseguimos nos ver nessas situações. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse primeiro trecho é justamente quando Emmanuel chama a atenção de que muitas famílias romanas, por conta das facilidades em que viviam naquela época, né, haviam perdido os bons valores, né? De certa maneira, isso também me remete um pouco aos dias de hoje, né? Com tantas facilidades que existem, né? Às vezes é muito fácil também você perder os bons valores, os bons costumes, né? Mas existem aqueles que ainda o mantêm, né? Assim como Emmanuel chama atenção para as famílias do Públio Lentulus e do Flamínio, né? Para as esposas que são a Lívia e a Calpurnia, que elas ainda mantêm tradições, mantêm bons valores. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho interessante de chamar a atenção, né? De que nós também vivemos uma época de facilidades. Naquela época, as facilidades que esse pessoal vivia, principalmente ali os romanos, as pessoas abastadas, como eram, né, essas famílias que estão aí nessa história. Então, as facilidades delas vinham da possibilidade do uso dos escravos, né, das facilidades de tudo que o dinheiro poderia comprar. Mas hoje nós temos outras facilidades, né? Nós temos facilidades relacionadas à internet, nós temos facilidades relacionadas, nós conseguimos ir no mercado e temos à disposição lá uma infinidade de produtos, não é? Que os nossos avós, por exemplo, não tinham essa disponibilidade de produtos à escolha, né? Muitos ainda, às vezes, viviam até na roça, no sítio, né? Dependiam de tanto esforço para a sua subsistência. E muito desse esforço hoje parece que está perdido dentro das pessoas. Então, que a gente reflita, né, de que a ociosidade ou de que as facilidades podem nos conduzir, né, a situações aonde, como falou o Eduardo, nós estaremos sujeitos pelo pensamento, né? Falou assim que mente vazia, oficina do diabo, né? Então estaremos sujeitos a nos desviar aí dos bons valores, né? Da boa forma de pensar e de agir. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é justamente o que o Paulo também comentou, relacionado à fé, né? Então, Jesus também, ao curar as pessoas, ao curar os enfermos, ele sempre dizia, a tua fé te salvou, né? E ao dizer a tua fé te salvou, ele está valorizando justamente esse sentimento, esse desejo, né, essa busca que as pessoas têm, né, na renovação, né, na cura. E, de fato, esse sentimento, essa energia que cada pessoa traz, que a gente traduz pelo nome de fé, ela tem essa importância fundamental naquilo que se alcança, né? A fé transporta montanhas, como disse também Jesus. Então,
E não importa se sua fé é uma fé por essa situação politeísta, como Castor e Pólux, ou qualquer um dos outros deuses, né, dos inúmeros deuses que existiam. Tá? A fé, como sentimento da pessoa, ela independe da religião da pessoa. A fé é algo intrínseco da pessoa, e é isso que Jesus também chama a atenção, né, quando ele diz: a sua fé te salvou. Né? Não está dizendo que foi ele que salvou, ou que foi, né, o fato dela ter se convertido a essa doutrina que Jesus pregava, que foi que salvou ela, mas a fé, né, a crença de que ela estava buscando junto ao divino, ela conseguiu obter. Então, esses são os 2 pontos aí desse primeiro trecho que eu gostaria de estar chamando a atenção também. Obrigada, queridos. Nós vamos, então, ao segundo trecho, porque tem muitas reflexões que virão. Três dias depois, vamos encontrar estes mesmos personagens embarcando no porto de Ostia para o início de sua viagem, e Flamínio conversa com Públio nos seguintes termos: sabes que os súditos conquistados ao império muitas vezes nos olham com inveja e despeito, tornando-se preciso nunca desmerecermos da nossa posição de patrícios. Algumas regiões da Palestina, segundo seus próprios conhecimentos, estão infestados de malfeitores e é necessário estejas precavido contra eles, principalmente na tua marcha em demanda de Jerusalém. Leva contigo, tão logo aportes com a família, o maior número de escravos para a tua garantia e dos teus, e na hipótese de ataques, não hesites em castigar com severidade e aspereza. Todos fazem suas despedidas comovidas e a galera romana parte em direção à Palestina. Transcorria a viagem com o máximo de serenidade e calma. Públio Lentulus, não obstante a beleza da paisagem na travessia do Mediterrâneo e a novidade dos aspectos exteriores, tinha o coração cheio de sombras. Debalde a esposa procurara aproximar-se de seu espírito irritado, buscando tanger assuntos delicados de família, com o fim de conhecer e suavizar-lhe os íntimos dissabores. Experimentava ele a impressão de que caminhava para emoções decisivas do desenrolar de sua existência. E assim chegaram a Jerusalém e desembarcaram, formando comitiva com numerosos soldados pretorianos comandados por Sulpício Tarquínios. As armaduras dos cavalos, os capacetes romanos reluzindo ao sol, os trajes extravagantes, palanquins enfeitados, animais de tração e os carros pesados da bagagem davam ideia de expedição triunfal, embora azafamada e silenciosa. Quase chegando a Jerusalém, ocorre um incidente. Minúscula pedra ferira levemente o rosto de Lívia, determinando grande alarme na massa enorme de servos e cavaleiros. Sulpício Tarquínio, num golpe de vista, galopa em direção à montanha, atrás de um jovem rapaz, e alcança-o trazendo-o preso. E culpado ou não, foi o rapaz dos seus 18 anos apresentado aos viajantes para a punição necessária. Públio Lentulus recordou a recomendação de Flamínio momentos antes da partida, e sopitando seus melhores sentimentos de tolerância e generosidade, resolveu prestigiar a sua posição e autoridade aos olhos de quantos houvessem de lhe seguir a permanência naquele país estrangeiro. Ordenou providências imediatas aos litores que o acompanhavam, e ali mesmo, ante as claridades mordentes do sol a pino, e sob o olhar espantado de algumas dezenas de escravos e centuriões numerosos, determinou que vergastassem sem comiseração o rapaz pela sua leviandade. A cena era desagradável e dolorosa. Todos os servos acompanhavam compungidos
o estalar do chicote no dorso seminu daquele homem ainda moço, que gemia em soluços dolorosos sob o látego despótico e cruel. Ninguém ousou contrariar as ordens impiedosas, até que Lívia, não conseguindo contemplar por mais tempo a rudeza do espetáculo, pediu ao esposo em voz súplice: Basta, Públio, porque os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade. O senador considerou, então, a sua severidade excessiva e rigorosa, ordenou a suspensão do castigo doloroso, mas a uma pergunta de Sulpício, quanto ao novo destino do infeliz, falou em tom rude e irritado: para as galeras. Essa ordem significava, por certo, a escravidão até a morte, e no âmago do rapaz nascia um profundo desejo de cólera e vingança contra o senador. A caravana continuou o seu caminho e chegou a Jerusalém. Querido Paulo, vou abrir aqui o seu microfone. Por favor, as suas reflexões sobre esse trecho lindo. É interessante que a gente já percebe na narrativa do Emmanuel o estado de alma de Públio Lentulus. Eu tive o privilégio de navegar um pequeno trecho ali pelo Mediterrâneo. E o Emmanuel fala a paisagem maravilhosa do Mediterrâneo, porque eles saíram da Itália, né, da Península Itálica, no porto de Ostia, era a entrada principal para Roma. Não tinha o porto na época ainda, mas era dali que saíam as naves, as galeras, as caravelas, né? E o Mediterrâneo é maravilhoso, mas a gente percebe a irritação do senador de ter que deixar o seu status e a sua cidade eterna. Tanto que a viagem atraente, na sua beleza singular, não modificou em nada o estado de ânimo dele. Ele, muito pelo contrário, ele carregava o espírito turvado por sombras desconhecidas. Mas a gente vai perceber que aí eles desembarcam, eles chegam o porto, a porta de entrada e saída da Palestina, naquela época era o porto de Cesareia Marítima, onde a gente vai ter no romance Paulo e Estevão a despedida de Paulo da Palestina, quando foi mandado numa dessas mesmas naves, dessas mesmas caravelas, desses barcos para Roma. Era ali que eles aportavam, e ficar a 120 quilômetros de Jerusalém. A gente percebe que o senador estava irritado. Ele era um homem orgulhoso. Este é o grande problema. Porque 120 quilômetros, quando eles estão praticamente chegando em Jerusalém, acontece este pequeno incidente, uma travessura, porque o que o jovem fez foi somente uma travessura de atirar uma pedra, brincando no rumo da ostentosa caravana de um senador. E, por infelicidade, essa pedra atinge o rosto da esposa do senador. E aí a gente percebe realmente o ânimo que movia aquela autoridade romana naquela modificação tão drástica de condições de vida social, de vida profissional. Ele simplesmente, e aí é um estado típico de um conquistador numa terra conquistada. Aquele jovem travesso era uma coisa para o patrício romano, para o senador romano. Ele podia fazer o que ele quisesse, e ele fez. Não contente em mandar flagelar, e a gente sabe o que é o flagelo. O flagelo romano não era brincadeira. Quem quiser saber o que era o flagelo
Romano, assista A Paixão de Cristo, aquele filme do Mel Gibson, que todo mundo ficou assustado quando viu a flagelação de Jesus, que o Mel Gibson tinha exagerado. Não, é só prestar atenção nos evangelhos. Os evangelhos falam que Jesus foi flagelado. Flagelo era um chicote com várias tiras de couro, com pedaços de osso ou de metal na ponta. Tanto que causa esse castigo que o senador determina no jovem travesso, causa estupefação na sua própria esposa. Fala, basta, Públio. O nosso direito romano não nos permite, não nos outorga um direito de sermos ímpios, de não termos piedade. E aí ele manda suspender o castigo do flagelo e determina um castigo ainda muito maior, que não se encontraria nos olhos, diante dos olhos da sua esposa. A gente pensa que ela conseguiu grande coisa com o seu pedido de piedade, mas não. Ele, não satisfeito em flagelar o jovem, no seu orgulho imenso, e é isso que o Emmanuel deixa bem claro, e vai ser toda a tragédia da sua vida, a gente vai ver, dando um spoiler aqui já, né? A gente vai ver que toda a tragédia da sua existência, daquela sua existência, se deve ao seu exacerbado orgulho de raça, orgulho de nação. Ele manda o jovem travesso, por uma travessura insignificante, mas simplesmente porque violentou a sua autoridade, não estava preocupado com o risco de uma pedrinha no rosto da Lívia, da sua esposa. Ele estava irritado com o abuso do rapaz. Ele manda o rapaz para escravidão, para remar as galeras, as naves, as caravelas romanas, e ninguém sobrevivia a uma escravidão dessa natureza. Então, o que eu destacaria neste trecho é o absoluto, o exacerbado orgulho de raça, que hoje, na nossa sociedade, se traduz em orgulho de classe social, mas o preconceito, infelizmente, continua o mesmo, com o exagero dos nossos pedidos de justiça, às vezes, contra crimes de menor importância, crimes de importância patrimonial. Era isso que eu queria destacar nesse momento, o orgulho do patrício romano. E você, meu querido Eduardo, por favor, complemente aí as nossas reflexões. Nossa, depois que o professor Paulo coloca tudo isso, sobra pouca coisa para a gente comentar. Mas ainda eu vejo algumas coisas que eu gostaria de aprofundar um pouco mais. Realmente, nós vemos ali o nosso irmão Públio, realmente um orgulho exacerbado, orgulho esse que realmente vai trazer para ele bastantes problemas mais para frente, como o professor Paulo já citou, dando esse spoiler mais para frente, vão haver muitos problemas. Mas eu queria aqui, gente, que a gente não fugisse do contexto de há 2000 anos. Isto aconteceu há 2000 anos. Um senador romano agia exatamente da forma como o nosso irmão ali Públio agiu. O conselho dado por Flamínio era um conselho bastante, olha, eu vou ser honesto para vocês, há 2000 anos eu consideraria esse conselho um conselho bastante prudente, bastante prudente. Ele estava indo para uma região conquistada, todo o Mediterrâneo havia sido conquistado pelo Império Romano. Naquele contexto daquela época, estava vigente, lógico, vocês devem lembrar que Jesus nasceu sobre o império de Otávio Augustus. Otávio Augustus, ele implementou aquilo que a gente conheceu como a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era a paz imposta pela espada, era a paz imposta pela subjugação das outras pessoas à vontade do Império Romano. O imperador romano, Otávio, ele se tornou Augustus. Augustus não é nome dele. O Augustus quer dizer que ele é soberano, ele como fosse um representante de um Deus na Terra. Ele era um soberano. E Jesus foi muito enfático quando ele toca nesse assunto sobre a paz, né? Ele coloca para nós, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
mas não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a paz, naquele momento, era a paz da espada imposta nas mãos, a paz que subjugava as outras pessoas através da espada. E a espada do Cristo era a espada ensarrilhada. Era a espada que refletia ensarrilhada na terra a cruz, né? A espada ensarrilhada, a paz do amor, a paz que se conquista com o amor. Então, esse aspecto é um aspecto que a gente não pode esquecer de observar, porque senão a gente pode cair numa falácia historiográfica. Se a gente trouxer e fazer uma análise pelo século XXI daquilo que ele estava fazendo, você vai chamar ele de cruel, de sanguinário. Olha, ele, visto a outros da época, ele não agiu de uma forma assim totalmente descabida. Era muito, muito dentro daquilo que se imaginava do Império Romano. Para vocês terem uma ideia assim bem superficial, por causa do tempo, inclusive, uma das cidades que foram conquistadas por Roma, por exemplo, Cartago. Cartago foi a que demorou mais tempo para o Império Romano poder ali tomar conta, vamos dizer assim, se apropriar daquele império e submetê-lo à vontade do Império de Roma, à vontade do imperador. Quando Roma marcha sobre Cartago, mata-se tudo. Eu não falo tudo, gente, é tudo que você pode imaginar. Mulher, criança, animal, tudo, tudo. E ainda por cima de tudo, quando termina a matança, termina de queimar toda a cidade, todas as casas, eles passam jogando sal na terra, eles salgam a terra para que nada mais nasça onde era Cartago. Isso era um patrício romano, isso era um exército, isso era um soldado romano, isso era Roma aos tempos de Jesus. A gente não pode perder de vista esse contexto histórico, porque se você perde de vista esse contexto histórico, você fica imaginando, ele era muito cruel, ele agiu com uma crueldade muito grande. Nós vamos ver que nem tanto. Não podemos esquecer que misericórdia, compaixão e perdão, só Jesus ensinou isso. Um romano não conhecia misericórdia, compaixão e perdão, não existiam isso no vocabulário de um romano. Gente, isso foi Jesus. Mas foi uma pedrinha de nada no rosto de Lívia. Então seria olho por olho, dente por dente? De jeito nenhum. Olho por olho, dente por dente é código de Hammurabi. É antes de Moisés. Romano não usava código de Hammurabi. Romano não usava nada disso. E aquela região, então o romano era muito diferente dos outros? Não. Vamos verificar naquela região que nós tínhamos ali os hebreus. Lembram? Os hebreus estavam presentes. E ali estavam divididos em judeus e estavam divididos no outro lado, que eram os samaritanos. Judeus e os samaritanos. Que eles se davam bem? Não. E eles eram da mesma etnologia. Eles eram procedentes das 12 tribos, que quando chegaram ali na Terra Prometida foram ali dispersos nas 12 tribos. Só que num determinado momento eles se separaram, as 2 tribos do norte e as 11 do sul, as 10 do sul, e ali começaram essa briga racial. Então, brigas raciais eram constantes. E, gente, infelizmente, se você for olhar o contexto daquele local, ainda hoje há esses problemas raciais. Problemas raciais têm passado séculos e nós ainda estamos vivenciando esses problemas. Que Deus nos ajude a compreender cada vez mais o Evangelho do Cristo, a nos vermos cada vez mais como irmãos, porque somos irmãos no Cristo, somos irmãos em Deus, e que nós consigamos vencer todas esses problemas raciais, esses problemas que nós temos enfrentado por tantos anos. Eu acho que, na minha parte, que eu gostaria de compartilhar nesse momento com vocês, é isso. Eu não estou aqui defendendo o público, mas eu quero deixar um contexto histórico, mostrando a região, mostrando as desavenças entre judeu e gentil, ou judeu e samaritano, como você preferir, mas aquela região era uma região em que você tinha notícias de judeus mortos dentro do território dos samaritanos e samaritanos mortos dentro do território dos judeus. Ou seja, havia muitos problemas. Não era um lugar simples. E ele, Públio, estava ali representando o imperador Tibério. Se ele fraquejasse frente aos lictores, frente a todo aquele grupo que ali o acompanhava, principalmente a guarda pretoriana, que tudo que acontecia levava ao conhecimento de Tibério, se chegasse em Tibério que ele tinha fraquejado, que ele tinha mostrado fraqueza,
as coisas poderiam não ser boas para ele naquela época. É isso que eu gostaria de comentar. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Alberto, querido. Fantástica essa reflexão do Eduardo, aí somada com a do Paulo, porque justamente, então ele contextualiza toda uma situação, né? Mas ainda assim cabe a nós uma reflexão e trazer... O Eduardo falou assim, a gente não pode julgar pelo que era, né? Pelo que a gente imagina hoje, né? Aquela situação. Mas trazendo para a situação hoje, então a gente vai pegar o Conselho de Flamínio. O Conselho de Flamínio foi algo assim: seja severo, não demonstre fraqueza, né? Esse conselho, seja severo, não demonstre fraqueza. Quantas vezes nós mesmos, diante das nossas dificuldades, recebemos um conselho semelhante a esse, né? Ou nós mesmos nos impomos uma situação aonde nós dizemos: eu não posso demonstrar fraqueza, eu preciso ser severo. Nós mesmos nos impomos essa situação. É claro que dentro do contexto, né? Então, o contexto histórico daquela época, não demonstrar fraqueza, ser severo, tinha uma disposição. Hoje, não demonstrar fraqueza, ser severo, existe uma outra disposição, mas nós continuamos, né, dentro das nossas atividades, normalmente, dizendo para nós mesmos, ou recebendo conselhos e aceitando esses conselhos, de que precisamos ser severos, de que não podemos nos mostrar fracos, né? Lembrando que a gente, ainda hoje, veste uma fantasia de nós mesmos, né? Nós dizemos assim: eu sou desse jeito, eu quero que as pessoas me enxerguem dessa maneira. E aí eu visto essa fantasia e faço tudo para que as pessoas realmente me enxerguem dessa maneira, quando, na verdade, eu não sou dessa maneira, né? Eu estou vestindo aí uma máscara, uma fantasia. Em muitas situações aí ao longo do livro, eu, em particular, fico com a clara impressão de que justamente Públio, ele está, muitas vezes, vestindo uma fantasia e está assumindo essas situações, assim como nós fazemos isso. E assim como eu falei lá no prefácio ainda, né, quando a gente estava comentando sobre o prefácio, que quem escreveu isso? Quem escreve isso é Emmanuel, né? Emmanuel que foi Públio, né? Em encarnações anteriores. Emmanuel é que evoluiu. Emmanuel, que a gente conhece, é o mentor do Chico Xavier, uma super estrela aí, né? Super evoluído e tudo mais, mas só que ele era um Públio. Ele era esse poço de egoísmo, né? O que dá a entender para a gente, quando a gente se enfrenta com essas coisas todas, quando a gente olha, lê, faz essa leitura e parece que está olhando num espelho, né? Que nós estamos vendo nós mesmos, as nossas próprias atitudes, é importante a gente lembrar que existe a possibilidade de nós nos tornarmos melhores, né? Por quê? Porque é o que Emmanuel escreveu e Emmanuel evoluiu, né? No prefácio isso ficou bem claro, bem definido, né? Ao mesmo tempo que ele não, essa evolução ela não acontece sozinha. Então, ao lado de Públio, né, existia Lívia, como já no capítulo anterior, então, naquele sonho que Públio teve, né, já apareceu lá que a Lívia seria a condutora dele, né, ao longo dessa evolução. E Lívia está ali, ao lado dele, vivendo com ele, participando com ele dessas situações todas, e sendo uma luz.
Então, quando ele exagera, e ele percebe mesmo que ele exagera, mas aí vem a Lívia e fala assim, basta, Públio. Né? Ninguém ousava falar nada, mas a voz de orientação dele para essa encarnação, né? Esse anjo encarnado que estava ao lado dele, né? Para ajudá-lo na sua caminhada, diz, basta, porque o nosso direito, e aí entra o contexto histórico, o direito dos patrícios, né? O direito dos romanos sobre os outros povos, né? O nosso direito não nos faz impiedosos, né? Mas o Paulo lembrou bem, né? Por mais que de repente ele, até no texto de Emmanuel, ele diz ali que realmente ele percebe essa situação de exagero, né? E aceita aí a sugestão de Lívia mandando parar. Na hora que o Sulpício Tarquinius, que é o contra, mas e o que a gente faz com ele? Ele fala assim, manda para as galeras, né? Quer dizer, já dá uma ordem pior ainda do que a anterior, como o Paulo falou, né? Então, por quê? Porque ele está seguindo um conselho que ele adota. Não estou dizendo que a culpa também é do Flamínio, que deu o conselho ruim, né? Deu um conselho que era prudente, né? Que a gente até hoje aceita esse tipo de conselho, né? De nós mesmos, e permanece nessa fantasia de si mesmo, de que tem que ser uma pessoa severa, de que tem que ser uma pessoa que vai cuidar para que todos o respeitem, né? Que seja respeitado, né? Pela dor, pela força, né? Mas que seja respeitado em todas as situações. Então, é interessante a gente ser capaz de trazer para as nossas situações, de trazer para a nossa vivência, né? E embora o contexto seja diferente, com certeza existem situações que a gente vive aqui no nosso dia a dia que tem semelhanças e que a gente pode se enxergar aí, com certeza a gente se enxerga, né? Lembrando que tem sempre também um anjo junto com a gente, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente aprender, né? A gente erra para poder aprender. Então, esse seria aí o comentário que eu faria sobre esse trecho. Nós vamos para o nosso terceiro e último trecho, mas antes eu gostaria de convidar os nossos amigos que ainda não acessaram, né, não seguem as redes sociais do Centro Espírita Redenção, que possam ir lá no nosso Instagram, no YouTube, no Facebook, é só ir lá e colocar Centro Espírita Redenção Araraquara. Houveram outros estudos antes desse, está tudo lá gravadinho no YouTube. Durante desse nosso tempo que nós passamos até este momento, né? Quantos de nós aí conseguiu, através das redes sociais, através de estudos, através de lives, né, manter a serenidade, se manter, né, neste caminho de evangelização, neste caminho de reforma, enfim, nós conseguimos nos manter serenos por conta de tanta coisa boa que foi colocado nas redes sociais. E graças aí a essa tecnologia, graças a amigos iguais a este dessa noite, esses estudos foram possíveis. Acessem as nossas redes sociais e vocês terão acesso a todo esse conteúdo. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso último trecho. Para a recepção do senador e sua família, estavam presentes Pilatos e sua esposa Cláudia, também Salvio Lentulus e a esposa Fúvia. Várias homenagens foram feitas e logo Lívia reconheceu que naquele ambiente não palpitavam corações generosos e sinceros. E não era apenas o ambiente, mas ao deparar-se com Pôncio Pilatos, sentira no íntimo que havia encontrado um rude e poderoso inimigo.
No segundo dia de permanência na cidade, apresentou-se humildemente ao senador André de Gioras, o pai do rapaz Saul, que havia sido preso e mandado para a escravidão nas galeras. Apresentava-se pedindo clemência ao filho. Públio recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade da sua posição, revidando com o orgulho característico das suas resoluções. Como ousa discutir minhas determinações quando guardo a consciência de haver praticado a justiça? Não posso modificar minhas deliberações, estranhando que um judeu ponha em dúvida a ordem e a palavra de um senador do império, formulando reclamações desta natureza. Mas, Senhor, eu sou pai. Se o és, por que fizeste de teu filho um vagabundo e um inútil? Não posso compreender os motivos que levaram meu pobre Saul a comprometer-se dessa maneira, mas juro-vos que ele é o braço forte dos meus trabalhos de cada dia. Não me cabe examinar as razões do teu sentimento, porque a minha palavra está dada irrevogavelmente. André de Gioras mirou Públio Lentulus de alto a baixo, ferido na sua emotividade de pai e no seu sentimento de homem, esfuziando de dor e de cólera reprimida. Seus olhos úmidos traíam íntima angústia em face daquela recusa formal e inapelável, mas desprezando todos os convencionalismos humanos, falou com orgulhosa firmeza: Senador, eu desci da minha dignidade para implorar vossa compaixão, mas aceito a vossa recusa ignominiosa. Acabais de comprar com a avareza do coração um inimigo eterno e implacável. Com os vossos poderes e prerrogativas, podeis eliminar-me para sempre, seja reduzindo-me ao cativeiro ou condenando-me a perecer de morte infame, mas eu prefiro afrontar a vossa soberba orgulhosa. Plantastes agora uma árvore de espinhos cujo fruto um dia amargará sem remédio o vosso coração duro e insensível, porque a minha vingança pode tardar, mas como a vossa alma inflexível e fria, ela será também indefectível e tenebrosa. Naquele momento, Públio se viu confuso. Uma série de reflexões penosas enfileirou-se no seu mundo íntimo. Não conseguiu exprimir nenhuma palavra e recordou-se do sonho inexplicável que havia contado a Flamínio. Saiu de seu gabinete e mandou chamar o jovem Saul à sua presença. Pensava em devolver Saul à presença do pai. No entanto, fora informado que Saul havia desaparecido do cárcere, fazendo-o crer numa fuga desesperada. De certa forma, isso aliviava sua consciência íntima, crendo que, fugindo, o jovem retornaria à casa paterna. Mas o que Públio não sabia era que muitas vezes os servidores do Estado negociavam prisioneiros. O moço judeu, em sua juventude promissora e sadia, fora vítima dessas criaturas desalmadas. Vendido clandestinamente a poderosos escravocatas de Roma e fora embarcado para a capital do império. Alguns meses à frente, vamos encontrar Saul perto do fórum, junto com outros escravos. Olhos chispando sentimentos de vingança. Atentai bem neste mancebo. Acaba de chegar da Judéia como o mais belo exemplar de sobriedade e saúde, de obediência e de força. É uma das mais ricas amostras deste meu lote de hoje. Um homem destacou-se da multidão. O comprador era Valério Brutus, capataz dos serviços comuns da casa de Flamínio Severus, que o incumbira de adquirir um escravo novo e de boa aparência, destinado aos serviços das bigas dos filhos nos grandes dias das festas romanas. Foi assim que, imbuído de sentimentos ignóbeis e deploráveis, Saul, o filho de André, foi introduzido pelas forças do destino junto de Plínio e de Agripa, na residência da família Severus, no coração de Roma, ao preço miserável de 4.000 sestércios. Eduardo, olha aí aquilo que você disse no começo, né? Toda a história se desenhando. Vamos lá, nos leve por esses caminhos então, Eduardo. É bem lembrado, Sônia. Realmente a história está começando a se desenrolar.
o que a gente percebe assim de nítido, e a gente vai perceber isso com todo o livro, isso é muito belo, é em relação ao coração de Lívia. Lívia realmente é uma alma realmente sublime. É uma alma de coração muito diferenciado para aquela época, para aquela situação. Ela realmente tem uma sensibilidade muito aflorada. Tanto que ali, presente de Pilatos, da esposa de Pilatos, de Tarquínio, da esposa de Tarquínio, do seu tio Salvio, da esposa de Salvio, ela percebe o ambiente, ela sintoniza, ela sente as vibrações daquele ambiente e percebe que é um ambiente onde há calúnia, onde há inveja, onde há corrupção de todo tipo e de toda sorte. É realmente um ambiente muito diferenciado ao qual ela estava acostumada, né? Já partindo para a segunda parte, o que me deixa um pouco assim, até abismado, é um senador romano ter recebido um judeu em seu gabinete. Não era costume, tá, gente? Não era costume, esse tipo de coisa foi até realmente um ato ali de benevolência do nosso irmão Públio. Um senador romano normalmente não receberia, né? E aí a gente poderia usar até um jargão popular que a gente fala que dois bicudos não se beijam, aí eu diria que dois orgulhosos não se bicam, né? Nós temos ali dois orgulhosos. Nós temos Públio e temos o pai do rapaz, que ali também extremamente orgulhoso, nota-se, né, extremamente orgulhoso, um orgulho racial, né, judeu racial, falando trabalhador do templo, ele colocando ali o seu orgulho mesmo, bastante exacerbado, deixa muito claro, né, o orgulho dele. E às vezes a gente pode até achar estranho, né, um judeu agir daquela forma. Gente, se vocês olharem lá no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 5, né, tem uma passagem interessante, né, em que Jesus faz uma correção na lei antiga, né, faz as correções na lei antiga, né, nas leis de Moisés, que estava lá, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. E aí vem Jesus, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que maldizem e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que faz com que seu sol nasça sobre injustos e justos, e a chuva caia sobre justos e injustos. E segue o ensinamento. Mas percebem que, até aquele momento, amar o próximo e odiar o inimigo era natural. Então, o gesto de ódio que ele coloca, que o nosso irmão ali, o Jorás, coloca sobre Públio, é natural. É natural de um entendimento que ele tinha da lei, é um entendimento dele. Óbvio que não era um entendimento compartilhado por todos. Nós vemos, inclusive, Jesus ali conversando ali com doutores da lei, com visões diferentes, quando intimado na entrada de Jerusalém ali, sobre o que era necessário para entrar no reino dos céus, ele pergunta para o doutor da lei, né, o que está escrito na lei, como tu lês, como você compreende. E ele cita o Shema, eu não vou citar aqui por uma questão de tempo, mas ele cita o Shema ali, e no final, ele, para argumentar, ele pergunta, quem é meu próximo? A dificuldade deles realmente estava em entender esse próximo. E lógico, se Jesus falasse que o próximo era todo mundo, se ele fosse da vertente contrária, que o próximo seria só o de raça, o judeu de raça, lapida o cara. Heresia. Se ele falasse que fosse só o judeu de raça e ele fosse da outro lado, que o próximo seria todo mundo, como é que faz? Também lapida. Ou seja, era uma sinuca de bico, né, que Jesus foi colocado ali na parábola do bom samaritano. E, lógico, Jesus esclarece com uma parábola maravilhosa que a gente viu, é um ensinamento lindo, né, a respeito da Shema e da conquista do reino de Deus. Mas, voltando para o nosso tema, que é muito interessante, há esse diálogo entre os dois, e, no final, há um ressentimento que fica ali gravado. Antes desse ressentimento, a gente percebe que no coração de Públio ainda sulpicia um pouco do pensamento, do sonho, da consciência que traz dos erros do passado. Ele foi Publio Lento Lussura. Quem quiser depois pesquisa para ver o que Sura fazia
para vocês verem como as coisas se enquadram e se vão se fechar lá na frente, ele sendo cegado pelo filho, dando um spoiler lá na frente, mas isso, cego pelo filho, né? Isso está lá no passado de Sura. Dá uma lidinha sobre quem foi Públio Lentulus Sura, você vai ver que a lei de causa e efeito, ela vai ali agir sempre, porque faz parte da lei de Deus, né? As leis de Deus, elas são imutáveis e elas são eternas, e elas têm como objetivo não é punir. Deus não nos pune, Deus nos educa, porque Deus nos ama profundamente, profundamente. E por isso que, mesmo com tudo isso que o nosso irmão aqui está apresentando, o nosso irmão que foi Públio Lentulus Sura, que foi Públio Lentulus Severus agora, é Emmanuel hoje em dia. Por quê? Oportunizar. A encarnação nos oportuniza a recomeçar, nos coloca aonde nós falhamos para que a gente faça um novo caminho. O passado é imutável, mas o futuro eu posso construir no presente. Construamos o nosso futuro agora, no presente. Olhamos para o passado como se fosse um retrovisor de um carro, mas é um retrovisor. Não dirija olhando para o retrovisor, você vai bater no poste. O retrovisor é bom para a gente dar uma olhadinha no passado e ver onde a gente errou, mas dirija para frente, vendo o que você pode fazer. Quem põe a mão na charrua e olha para trás, não é digno de servir. Tem muita coisa para ser feita, olha para frente, trabalha, persevera, vá buscar a vitória e vá buscar aquilo para qual nós somos criados, para sermos um espírito puro e feliz. E um dia, quem sabe, junto de Deus, com o Cristo, olhando para o passado e olhando pelo retrovisor, para que a gente possa ver e ajudar as outras pessoas, como Jesus fez quando encarnou aqui para nós, sendo modelo e guia. Obrigado, gente. Que lindo, Eduardo. Muito obrigada. Muito obrigada pela condução. Paulo, querido. Eu gostaria de pegar uma deixa que uma das nossas irmãs que está assistindo, eu vi o comentário dela agora aqui no chat, na tela. A Eudete colocou algo relativamente à Lívia, que a gente tem que prestar atenção na nossa intuição. Eu acho isso muito importante, porque, como o Eduardo já destacou também, o Públio Lentulus já tinha sido alertado em sonho, que estava incomodando ele, esse sonho, era um sonho recorrente, a respeito dos atos por ele praticados em encarnações anteriores, quando ele era intransigente, ainda mais orgulhoso e mais violento do que ele foi. Como Públio Lentulus Sura, ele praticava atos de violência física. Como Públio Lentulus, agora o senador romano, ele praticou atos de violência física de uma forma ainda mais hedionda, porque ele não usou da violência do físico dele, mas ele da sua autoridade. E eu gostaria de destacar isso. Presta atenção na sua intuição. Porque se a gente, como o Eduardo bem destacou, o Império Romano não alisava ninguém naquela época, isso faz parte da história, né? Não vamos cometer essa heresia histórica de colocar valores e conceitos atuais lá atrás, isso é um erro. Mas nós já tínhamos, como a Eudete destacou, e o Acácio Camilo também, um amigo que eu vi aí no comentário dele, a Lívia chamou a atenção dele. A nossa autoridade não nos dá o direito de sermos ímpios, impiedosos. Não havia o conceito de compaixão ainda, como Jesus trouxe. Tampouco de amor aos inimigos, como Eduardo trouxe. Não estava sedimentado este ensinamento. Então a gente não pode exigir dos personagens este comportamento. Mas, se a gente observar, o próprio Pilatos, quando do julgamento de Jesus, falou para os fariseus e sacerdotes, escribas do templo, os nossos irmãos judeus, eu não sei porque vocês estão fazendo tanto escândalo, eu não vejo nada de errado com esse homem. Para que eu vou castigá-lo? Pilatos, o governador romano.
E aí eu vou puxar a sardinha para o lado das mulheres, porque se a Lívia chamou a atenção do marido para... Você já está castigando demais, você está exagerando com esse jovem. A Cláudia, a mulher do Pilatos, através de um sonho também, alertou o marido, falou, olha, eu tive um sonho com este profeta essa noite. E você está vendo que ele não cometeu crime nenhum. Eu fui alertada para te avisar para não fazer nada contra esse justo. Então, meus irmãos casados, Eduardo, não sei se o Alberto são casados, presta atenção nas mulheres, prestemos atenção na intuição das mulheres, porque, sem dúvida nenhuma, as mulheres são espíritos mais evoluídos que vêm para nos ajudar. Vem para nos ajudar. Chamar a atenção, se você exerce alguma autoridade, qualquer que seja ela, seja uma autoridade pública, de Estado, seja uma autoridade de pai dentro de casa. Prestemos atenção na bem-aventurança, bem-aventurados humildes. O orgulhoso, parece-me que a lição a ser assimilada hoje neste capítulo é do orgulhoso, porque o orgulhoso ele se sente superior ao outro, tanto que ele sente que ele não erra. Por que você está questionando isso, que essa minha atitude? Eu não erro. Se eu não erro, eu não posso voltar atrás. Se eu não erro, eu não tenho necessidade de pedir perdão. Se eu não erro, eu não modifico o meu comportamento. E a gente recebe avisos constantemente. Na dúvida se estamos sendo justos ou não, se a nossa atitude exige uma certa rigidez, exige uma certa disciplina, exige uma certa energia, Jesus era enérgico também. Jesus não era violento, mas ele era enérgico. Que o digam os vendilhões do templo. Então, se a nossa atitude, se a nossa postura exige energia, não nos esqueçamos de olharmos para nós e analisarmos com rigor qual é o verdadeiro mote, qual é o motivo do nosso comportamento. Não será orgulho, não será vaidade, porque esses dois vícios são incompatíveis com a humildade. E sem humildade, nós não veremos o reino de Deus, não construiremos o reino de Deus dentro de nós. Presta atenção, porque o nosso espírito protetor está constantemente na dúvida. Sejamos complacentes, sejamos compassivos, não sejamos rigorosos, porque ninguém vai nos julgar por sermos tolerantes, por sermos compassivos, isso que nos fala Santo Agostinho, sede duros com os vossos vícios e complacentes, compassivos com os erros alheios. Eu acho que essa lição deve ficar para nós hoje, nesse capítulo. Obrigada, Paulo. Querido Alberto, você conclui para a gente? Que privilégio que a gente tem, né, Sônia? Foi. Que privilégio que a gente tem. Eu fico aqui, assim, e aí eu viajo junto, não é? Assim, a gente se transporta, porque eles fazem com que a gente realmente vá a fundo no estudo. Obrigada. Privilégio de ouvir essas considerações, de refletir. E o que eu estou achando legal é que as pessoas elas estão refletindo também. Você vê pelos comentários que vão aparecendo que elas estão trazendo, né, essas reflexões para elas, para aquilo que da maneira como elas pensam, o que elas acham, e isso é muito bacana. A gente acaba sentindo que está realmente cumprindo com o objetivo de auxiliar as pessoas a encontrar esse caminho, né, de renovação, né, de percepção de si mesmo através da história, né? E então é isso realmente. E assim, várias coisas assim, mas principalmente algumas coisas que o
tanto que o Eduardo falou, quanto que o Paulo, né, o Paulo falou da intuição das mulheres, né, e realmente é algo que a gente precisa tentar mesmo. No meu caso, em especial, eu sou casado também, tenho 3 filhos, e a minha esposa é altamente intuitiva, né, em muitas situações, tem inúmeras histórias aí que vão chamar ela de bruxa, alguma coisa assim, mas são histórias, a gente deixa para contar um outro momento. Então, realmente, prestem atenção nas mulheres, porque com certeza as mulheres são mais sensitivas, né? Elas percebem mais os ambientes, têm mais essas intuições mesmo, relacionadas ao mundo e relacionada àquilo que a gente está vivendo, as dificuldades, as provas que a gente tem para enfrentar. Então, realmente, um ponto muito bem lembrado aí, né? E o Paulo falou uma coisa também que me chamou muito a atenção, da questão do inimigo, né? Então, e chamando o ensinamento de Jesus, vocês ouviram o que dizem, né? Amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo, né? Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Isso é muito interessante nesse capítulo, nesse trecho, principalmente, porque, de fato, ali existe uma construção, inclusive o André de Georgias, ele fala, né, comprou, com a sua avareza, você comprou um inimigo eterno, né? E quantas vezes a gente também, nas nossas dificuldades do dia a dia, a gente acaba comprando inimigos, né? Comprando inimigos eternos. E o ensinamento de Jesus, nesse sentido, amareis o vosso inimigo, justamente no sentido da gente ser capaz de quebrar esse ciclo de eternidade de ódio, né? Então, nós vivemos num ciclo, a gente compra um inimigo por razão nenhuma, e esse inimigo, ele é eterno, né? Como assim eterno? E a verdade é que a gente vai aprendendo a ver essas coisas, os inimigos voltando, né, de encarnação em encarnação, né, para nos trazer as oportunidades de reconciliação. No fundo é isso. Paulo também falou, Deus não castiga, Deus educa, né? Ele nos coloca juntos para dar essas possibilidades de paz, né? Uma paz que não é a paz da espada, não é a paz humana, também o Eduardo falou, né? Mas a paz do Cristo, né? Que tem como figura essa espada fincada no chão, que é a cruz. Então, que todas essas reflexões são reflexões importantes para a gente se atentar de que muitas vezes nós mesmos estamos comprando inimigos e que é bom a gente refletir bem e tentar evitar e usar esse entendimento de amar o seu inimigo como uma forma de transformar isso, né, dentro de nós. Mas tem um outro ponto que não foi comentado aí nesse trecho, que diz respeito quando o Andrés fala assim para Públio que ele está ali se rebaixando porque ele é pai, né? E então isso é algo que toca um pouco, porque de fato os dois são orgulhosos e fica muito claro o orgulho dos dois, né? Mas o Andrés teve esse primeiro momento de eu vou procurar o senador, não sei nem se ele vai me atender, talvez ele não fosse me atender, né? Mas o que eu tenho para dizer para ele, para que ele mude de ideia? Eu não tenho nada para dizer para ele. Eu só tenho que dizer, eu sou pai, né? Talvez assim como você é pai. E diante disso, eu estou aqui me rebaixando e pedindo, né, para que o meu filho seja solto. Essa atitude em si é uma atitude muito interessante e é uma atitude por ser pai, por tamanho amor, você
vence o orgulho, né? Então, e a gente vai ver ao longo do livro também, em outros momentos, a gente vai ver, talvez, esses momentos onde esse conflito do orgulho com o amor, né? E você vai encontrar nesse choque aí do orgulho com o amor, aliás, são momentos que o livro vão fazer a gente chorar até, né? Mas você vai poder enxergar esses conflitos entre o orgulho e o amor, e a gente reconhecendo a capacidade que o amor tem, né, de transformação, de vencer isso. Então, isso é o que eu queria chamar a atenção nesse momento. Acho que a gente também já está indo para o final, né, Sônia? Sim, sim. Queridos, muito obrigada pelas reflexões. Na verdade, ouvindo vocês falarem, e a gente acompanhou, leu durante a semana, enfim, fizemos a leitura, fizemos reflexões em casa, mas ouvindo as reflexões de vocês, espera aí, eu preciso ler de novo, né? Onde foi que eu não vi? Onde foi que eu não me aprofundei tanto? Onde foi que... E esse despertar de consciência que vocês trazem para a gente é algo fantástico. Então, eu queria pedir para todos em casa, divulguem o estudo, né? Compartilhem, para que mais pessoas possam ter acesso a tudo isso que nós tivemos nessa noite. E realmente aí ter esse despertar, né, para algo mais, para um passo além. Eu vou chamar agora, então, o banner, vou pôr aqui o banner da semana que vem, e o nosso querido Alberto aí vai falar para a gente quem serão os nossos convidados. Vai lá, Alberto. Semana que vem, continuando a reflexão aí, o estudo do nosso livro Há 2000 Anos, nós vamos nos encontrar aí na Casa de Pilatos, onde vai ter lá uma recepção, não vou dar nenhum spoiler, mas a gente vai ter, refletindo com a gente, a Cris Mascarenhas, de Recife, e o Gerardo Campetti, lá de Brasília, né, participando conosco, nos auxiliando aí a compreensão desse capítulo também maravilhoso na Casa de Pilatos. Eu vou então pedir para o Alberto, né, junto com os nossos amigos, fazerem as considerações finais. A gente está a 3 minutinhos do nosso encerramento. O Eduardo é quem vai fazer para a gente a nossa prece de encerramento, mas antes de você fazer a prece, Eduardo, porque ainda vai fazer as considerações, você, o Paulo, o Alberto, antes de você fazer, eu queria só dar uma palavrinha, porque tem uma despedida hoje aí da nossa casa, do Centro Espírita Redenção. Um grande amigo hoje retornou à casa, retornou à pátria. Então, antes da sua prece, nós gostaríamos de prestar aí as nossas homenagens a esse amigo. Tudo bem? Conduz aí, Alberto, por favor. Sim. Eu, de minha parte, sempre acho uma honra estar aqui, tendo essa oportunidade de refletir, e sempre espero também que cada um possa levar essas reflexões que a gente faz, buscar ler novamente aquilo que está ali no capítulo, e que a gente possa ir crescendo a cada dia, aproveitando dessas reflexões. Agradeço também a presença, né, e as contribuições inestimáveis aí do Paulo e do Eduardo. Paulo. Nessa noite, eu gostaria só de chamar a atenção para uma mensagem que me tocou muito. Às vezes a gente tem a boa intenção de nos reconciliarmos com um adversário, em buscarmos retroceder na nossa palavra, na nossa atitude desarmoniosa, e a gente não dá sequência nisso. O Públio Lentulus teve a boa intenção de resolver o problema do menino, mas aí ele foi mal informado e não deu consecução ao seu ato.
São Vicente de Paula, no Evangelho segundo o Espiritismo, ao falar da caridade, ele nos recomenda buscarmos pelo necessitado. Porque às vezes o necessitado não tem condições de chegar até nós para receber a nossa ação caridosa. Essa mensagem deste livro, deste capítulo, para mim, me toca muito. Quando tivermos uma intuição de agirmos no sentido de reconciliação, não deixemos para amanhã. Vamos atrás, porque isso pode determinar o nosso estado de paz íntima, se não nesta existência, mas seguramente na próxima existência, quando voltarmos para a verdade cristalina da nossa consciência espiritual. Eduardo, por favor. Bom, a princípio eu gostaria primeiro de agradecer ao Alberto, à Sônia, a todos os telespectadores que estão aqui com a gente pelos canais das redes sociais, YouTube, Facebook, Rede Amigo Espírita, Rádio Web Fraternidade, todos que nos acompanham. O meu muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com todos vocês, poder compartilhar um pouco do que a doutrina espírita trouxe para o meu coração. A doutrina espírita me ajudou a compreender de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, e está me oportunizando a me melhorar, a procurar a minha felicidade. E por isso eu me sinto na obrigação, a palavra é essa mesmo, na obrigação de compartilhar isso com vocês. Porque se ela me fez tão bem, por que não compartilhar alguma coisa que me fez tão bem? O próprio Cristo nos disse, né? Fazer ao teu próximo aquilo que gostaria que fizesse a você mesmo. Se ela me trouxe tanto refrigério para o meu coração e para a minha vida, por que não fazer isso? Ela me ajudou a compreender todos os ensinamentos do Cristo e a colocá-los em prática, porque entender não basta. Você tem que realmente viver, colocar isso em prática na sua vida. É a tão falada reforma íntima. Difícil? Muito. Eu que o diga. Nós que o diga, né? Como é difícil. Mas se não perseverarmos, se não começarmos hoje, quando começar? Então, pensando nisso, gostaria de compartilhar com vocês uma oração, a oração que o nosso mestre nos ensinou, dando continuidade, passando ao final a palavra para a Sônia. Gostaria de colocar essa prece para nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Meu muito obrigado a todos de coração. Obrigado a todos vocês que ofereceram esse tempo, a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida, o tempo. Valiosa preciosidade que nós temos na nossa vida. Tempo que nos proporciona a compartilhar, a conduzir os corações das pessoas para buscarem o Cristo e fazerem a luz brilhar. Que essa luz brilhe em nossos corações e se estenda a todos que estão à nossa volta. Muito obrigado.